Olá, caros alunos, dando início à aula de hoje, no caso a nossa videoaula, falando de alguns conceitos iniciais da nossa disciplina Ética e Engenharia. Trabalhando com a questão de ética e filosofia, né? O que é ética, o que é moral, o que é a evolução do pensamento ético. Então, alguns termos, né, que a gente tem que estar definindo, né? Então, definindo os termos que ética, né, é o estudo dos juízos de apreciação que se a ética refere, né, à conduta humana referente ao ponto de vista do bem e do mal, né, o que é certo, o que é errado. A ética, então, passa a ser a ciência do comportamento moral. Procura, né, os princípios fundamentais e fornece recursos para a solução dos dilemas éticos, né, dos dilemas morais que temos que trabalhar. Tratando da etimologia, né, vem do grego, né, de costume. Então, enquanto ciência, a ética tem como objeto, né, e leis próprias, a questão de uma racionalidade, do método, do caráter empírico, né, contraria a lei natural, né, ou seja, que não pode ser moral, né, aquilo que é desobedecido, aquilo que é transgredido, né, seria um ferimento da ética. Então, a norma ética quer provocar um comportamento. Diz assim, o que seria adequado para agir naquela sociedade. Então, seria a questão da norma ética. A moral, por sua vez, é um conceito da ética, está intimamente ligado ao conceito da ética e trabalha com a questão moral. Então, a ética é a ciência do costume. A moral, por sua vez, é o próprio objeto dessa ciência. O que seria esse costume? A moral é algo mais normativo. Então, tem uma norma, tem um parâmetro baseado, né, em princípios, tem uma regra moral fixa. Tá? Então, do latim mos também trata da questão de costume. Então a ética já passa a ser algo mais permanente, a moral já muda de acordo com o tempo. Né? A ética é algo mais universal, mais amplo, a moral já passa a ser algo cultural. Tá? A ética é uma regra, a moral já é uma conduta de regra, a ética tem uma teoria, a moral já é mais parte prática, a ética é um princípio e a moral já é os aspectos específicos, né, daqueles princípios que a gente quer trabalhar. Então, sinteticamente, a gente tem essa seguinte diferenciação. Então, a simples existência da moral não significa a presença explícita de você ter um comportamento ético. Tá? É preciso uma reflexão que vai discutir e problematizar e interpretar esses valores morais. Tá? Então, você tem que estar pensando, né, a respeito do que um é importante em relação ao outro. Mas aí, por que a ética é importante? Então, porque ela busca solucionar conflitos humanos, né, a respeito do dilema sobre o que é o bom, né, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado. Então, o governo, por exemplo, é quem define essas questões que o povo, como sociedade em si, não consegue resolver. Então, elege os seus representantes e eles que vão estar discutindo e definindo o que seria uma conduta ética, moral adequada, criando as leis para que as pessoas passem a seguir essa conduta, né, adequada. Então, o que é bom para o indivíduo deveria ser bom para a coletividade. Existe alguma relação entre um dilema ético e o agir político, né? A norma, teoricamente, era para ser questões iguais, né? O que seria adequado, né, para o povo, né? O político vai estar trabalhando. Então, qual seria, por exemplo, se já for numa questão de indústria, né, na engenharia de produção, engenharia industrial, né? Então, o que é o comportamento adequado do teu colaborador, do teu funcionário? Como é que você ia gerenciar, né, disciplinar, por exemplo, quem fere essa conduta de ética, essa conduta moral lá do teu ambiente de trabalho? Tá? Então, para você classificar segundo alguns critérios, quando a gente trabalha quanto ao resultado do comportamento, a gente pode ter uma classificação absoluta, tá? Ou relativa. Na absoluta, então, seria moral aquilo que dá ao homem a sensação de se sentir-se bem após o que ele fez, tá? Após a sua ação, a realização. Como se ele tivesse uma bússola que o guiasse ao discernimento entre o certo e o errado. Então, aquilo, né, que faz a pessoa se sentir bem, então, teoricamente, seria moralmente adequado, moralmente correto. A norma ética, então, passa a ser atemporal, né, e algo absoluto. Porém, quando já é algo mais relativístico, né, a norma ética é puramente convencional, mutável e subjetiva. Então, logo existe várias normas numa mesma situação, que vai diferenciar de acordo com a cultura.
Não existe valores a priori, mas está relacionado ao tempo, né, ao espaço. Pensem assim, antigamente não era moralmente correto, né, ter os escravos, né? Hoje em dia já não é. Tá? Questão assim, moralmente, a mulher, né, para andar na rua, acompanhado, né, do homem da família. Né? Hoje em dia já não tem mais essa necessidade, já se mudou, né, passou o tempo, né, no nosso espaço. Mas se você for ver para alguns países, né, árabes, por exemplo, ou muçulmanos, né, algumas outras questões, já tem uma norma, né, uma conduta do que é moral diferente do Ocidente. Então tem essas variações, como eu falei, de acordo com o tempo, de acordo com o espaço. Não estou julgando no que é o certo, o que é o errado, só o que é o padrão para aquela sociedade. Né? E que esse padrão varia de acordo com o tempo, né? E no mundo como um todo vai variar de acordo com uma localidade. Então tudo isso passa a ser o quê? Puramente convencional, mas é mutável e subjetivo, segundo a interpretação, né, dos povos, né, que estão vivendo, né, que estão gerenciando esses comportamentos. Quanto ao aspecto histórico, trata do modo empírico, focando em 4 configurações. Na anarquista, que já trata do princípio básico, que se tem um valor, né, o que não contraria as tendências naturais, perdão, só tem valor aquilo que não contraria as tendências naturais. As características já tratam da repudia as normas e valores, né, como um todo. Então, direito moral, religião, tudo é convenção social, fruto de uma ignorância, de medo e da maldade. Tá? Da utilitarista já trata do princípio básico que o que é bom, o que é útil. Se não é útil, então não é bom. Aí vem a questão dos fins justificam os meios, o ideal. Emprego dos meios, né, eticamente válidos para a obtenção de fins moralmente, né, valiosos. O ceticista já trata do que? Não se pode dizer com certeza o que é certo ou errado, o que é bom, o que é mal, né, tem essas variações. Então, na dúvida, o cético não nega nem afirma. Ele diz que não crê em nada, né, e deixa as coisas acontecerem. Então, a dignidade do trabalho, o acolhimento das leis, né, e da moderação seriam os pontos para estarem sendo desenvolvidos. O subjetivista já trata, como princípio básico, que o homem é a medida de todas as coisas que existem e que não existem. Então, a ética subjetivista também é individual. Então, cada qual adota a conduta que mais é conveniente com a sua própria escala de valor. O que é certo para ti não pode ser certo para mim, mas aí eu não vou estar julgando, né? Tu faz o que tu acha que é adequado e eu faço o que eu acho que é adequado. Então, o certo ou errado deve ser avaliado em função da necessidade do ser humano. Feito assim, roubar é errado. É. Mas aí se tu tá passando fome, tu roubou para comer, já não é errado, tem esse valor, né, subjetivo. Então é uma questão para se ponderar, dado, né, o contexto. Não, como eu falei, roubou para comer, para se alimentar naquele dia, naquela coisa pontual, não em larga escala. E, então nessa ética, né, o certo, bom, justo, verdadeiro, etc., né, é obtido da apreciação coletiva, por indicação, né, da sociedade. Tratando já da questão dos bens, existe um bem supremo a nortear o comportamento, tá? Ele é o fim de todos os meios, e a gente tem que estar vendo as questões do que existe, né, desses diversos bens, das coisas boas possíveis. Então, a felicidade, então a busca do bem é o único meio para um ser humano ser feliz, o objetivo último do ser humano é essa felicidade, tá? Quando trata de sabedoria, então busca, né, o conhecimento e a experiência de vida, isso que é o importante. Então, as coisas que você faz, né, são eticamente válidas se você busca isso. Tá? Tratando de uma ética socrática, então para ele o supremo bem, a virtude máxima é a sabedoria. Então, conhecendo bem, por consequência, o homem vai praticar e vai ser feliz. Quem faz o mal é porque não conhece o bem. Então, já aquela coisa assim, ele é um fruto da sociedade, do meio, né, onde ele vive. Então, se ele foi um meio bom, meio propício, né, ele vai ser uma pessoa boa. Se ele já faz, no caso, coisas ruins, é porque ele já foi no meio mais negativista, né, que só com coisas ruins. Então, ele não conhece o que é bom, então não tem muita responsabilidade. Né?
Ele faz aquilo que viu, aquilo que aprendeu, aquilo que ele acha que é o certo, porque ele viveu só aquilo. Já numa ética mais platônica, né, então todos os fenômenos naturais são dos bens, né, meros reflexos do mundo da ideia. Então o problema da moral não é individual, mas é algo mais coletivo, social, e cabe ao Estado providenciar a educação ao seu cidadão. Ou seja, então propõe a questão da República. Ela que tem que dizer, né, o que é certo, o que é errado, e com isso definir para o cidadão o que ele pode e o que não pode fazer. Já numa ética aristotélica, né, a felicidade só pode ser conseguida dos bens integrando prazer, virtude e sabedoria. Então a característica aqui é o quê? O processo de busca constante da virtude. O homem é um animal político por natureza, então ele vai ver o que a maioria acha como adequado, que é certo, ele vai fazer as coisas que não vão ferir a sua imagem, e com isso ter um comportamento focado, né, em preservar uma boa imagem. Tratando numa ética formal, a gente já tem que Immanuel Kant propôs, né, a diretriz formal, que chamou de imperativo categórico. Vale sempre, né, e é empírica uma ordem. Então a gente aceita, né, a ética empírica e a ética racional, sendo baseado na autonomia do cidadão. Então uma ação é correta se feita com boa vontade, com pureza de intenção. Errou, mas errou tentando fazer o certo. Né? Então é algo adequado, não foi por má intenção. Na ética valorativa, né, perdão, no aspecto valorativo, então uma ação é boa e, consequentemente, é um dever. Então, se estiver fundamentada em um valor. Então, o foco é fazer as coisas de acordo com o valor que se acha correto. Então, os valores existem e devem ser descobertos, ensinados e aprendidos. Os valores obedecem, então, a uma escala, uma hierarquia, que pode ser classificada como vital, espiritual, religioso, profissional. Tá? Então, dependendo do seu nível de escala, você vê o que é mais ético, o que é mais certo, segundo o parâmetro que você está adotando. Tá? Aí, então, turma, a gente encerra aqui essa videoaula e na próxima a gente trabalha com a questão de ética e religião.